E fala também do Flamengo. Há uma possibilidade real de proposta do Barcelona por Wesley, que pode chegar a 217 milhões de reais. As últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Flamengo, mais especificamente de Wesley. Pela manhã havia prometido tratar sobre o assunto, acabou que eu me enrolei, essa parte do vídeo não foi ao ar. A gente resolve por agora. Jornal Esporte da Espanha assegura que o Barcelona prepara uma proposta para o Flamengo pelo Wesley para metade do ano. Oferta que poderia chegar a 35 milhões de euros ou 217 milhões de reais, sendo de 32 milhões de euros fixos e 3 milhões de euros em bônus. Daria para dizer que o rubro-negro teria direito a 198 milhões, independentemente do desempenho do lateral direito com a camisa do Barça. Não é a primeira vez que o nome do Wesley é especulado no Barcelona. Em 2023, antes mesmo de se tornar o titular absoluto do Flamengo e também convocado para a seleção, ele já havia recebido uma proposta para jogar no time B do Barça. O Flamengo, na oportunidade, não topou fazer acordo. Importante lembrar que o Wesley já havia quase foi parar na Atalanta na janela da metade do ano passado, operação de 16 milhões de euros que acabou caindo na última hora. Na virada do ano foi a vez do Joe Zenit oferecer 25 milhões de euros, mas aí foi o jogador quem decidiu não aceitar a oferta russa. A tendência é que esse negócio saia na metade do ano, numa operação de no mínimo 30 milhões de euros. Só para completar sobre o Fla, Gonzalo Plata foi bastante elogiado pelo técnico BKSS, que comanda a seleção equatoriana. O BKSS lembrou que o Plata pode jogar de 9, de atacante pela esquerda, de atacante pela direita ou até vindo de trás. E aí, mais duas informações do Flamengo. Nuno Campos assume nessa segunda-feira o cargo de técnico do Sub-20 do Fla. Ele chega para assumir o lugar a pedido de José Boto, enquanto a imprensa argentina crava que o Everton, da Inglaterra, executou a cláusula de compra de Alcaraz, ou seja, vão pingar no Flamengo nos próximos anos cerca de 110 milhões. É a chance de o Flamengo recuperar o investimento feito pela contratação do Alcaraz no ano passado, jogador que definitivamente não deu certo pelo rubro-negro, mas que vai muito bem em seu retorno ao futebol inglês. Nessa semana os clubes fizeram um manifesto contra a Conmebol, por conta da questão do racismo e tal, e o BAP preferiu adotar um outro caminho e não assinou com o restante, tá? Para lamentar que Botafogo, Flamengo e Palmeiras não tenham ido adiante numa negociação que rolou na virada do ano. Vocês vão lembrar do Evander, ele surge no Vasco, acaba se mudando para a Europa e no Midland, lá da Dinamarca, começa a arrebentar. Existia muita dúvida, tá no Midland, Dinamarca e tal, nenhum clube brasileiro quis contratá-lo, ele foi para Major League Soccer, para jogar num time chamado Portland Timbers. Foram 2 temporadas lá perto da perfeição, números impressionantes. E o Evander estava desesperado para vir para o Brasil. Jogador de 26 anos de idade, meio atacante, aquele meio criativo, gol, assistência e tal. E ele querendo vir para cá, brigando com o Portland Timbers. O Botafogo, o Palmeiras e o Flamengo foram os maiores interessados, mas ninguém levou a história adiante para comprá-lo. O jogador se mudou para o FC Cincinnati, nesse sábado marcou mais 2 gols. E se a gente somar gols e assistências, desde o começo da temporada passada, o recordista de gols e assistências na Major League Soccer durante esse período é o Messi, com 39 participações. O Evander tem 38, uma a menos do que o Messi, só para vocês entenderem a força, a capacidade, a qualidade do Evander lá no futebol americano. Aí se você que é preconceituoso com o futebol americano, e eu entendo, até porque eu também tenho minhas ressalvas, você vai falar, Nicola, mas no futebol americano é baba. 2 dos caras que foram brilhantes nos títulos do Brasileiro e da Libertadores da América do Botafogo no ano passado vieram da Major League Soccer. Um é o Savarino, que continua brilhando por aqui, o outro é o Thiago Almada, que daqui já foi para o Lyon, por lá tem jogado muito e meteu o gol da vitória da Argentina contra o Uruguai em Montevidéu na última sexta-feira, tá? Nem o Savarino, nem o Almada conseguiram em momento algum nos Estados Unidos números tão impressionantes
quanto os do Evander. Por isso, a minha lamentação. Acho que se tivesse vindo para cá, clubes brasileiros teriam feito um golaço, tá bom? Então tá pedindo para falar sobre o Jorginho. Bora explicar um pouquinho sobre o Jorginho. Jorginho voltaria hoje, domingo, para a Inglaterra, né? Para fim da data FIFA, para começar a trabalhar pelo Arsenal. Mas ele pediu mais 2 dias para ficar no Brasil, pelo menos essa é a informação de hoje cedo, que ele ficaria no Brasil até terça-feira. E isso tem a ver com a intenção dele de continuar no Rio por mais algum tempo. O que está pegando, tá? O Jorginho tem um casamento marcado para junho, tá? E a noiva dele, que é irlandesa, ela não quer desmarcar o casamento. E também estava meio em dúvida de vir morar no Brasil. O que o Jorginho fez? Aproveitou a pausa para a data FIFA para vir até o Brasil, para trazer a noiva dele, para conhecer o Rio de Janeiro, para ver se adapta, para entender um pouquinho do contexto, tá? E em meio a esse processo de ver shows, de ir para a praia, de fazer compras, de turistar no Rio, eles decidiram por estender a permanência até terça-feira. Acho que essa extensão indica que a coisa tem funcionado bem, né? Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que está decidido a boicotar mais uma vez o Maracanã. É que na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, em 19 de abril, teremos Vasco e Flamengo. A ideia dos organizadores e também da FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio, era levar essa partida para o Maracanã para ter mais de 60 mil pessoas. O Vasco tem batido na tecla de que não vai jogar na casa do adversário, como já aconteceu na semifinal do Campeonato Carioca, quando enfrentou o Flamengo com o mando de campo. O Vasco decidiu jogar no Newton Santos. Os dirigentes vascaínos seguem batalhando para que São Januário seja aprovado. O grande problema é que os órgãos responsáveis pela segurança vetam São Januário por um clássico desse tamanho. Então, as alternativas nesse momento são o Newton Santos, o estádio do Botafogo, ou o jogo na Arena da Amazônia. O que você pensa sobre essa treta? A diretoria do Vasco está certa em não mandar no Maracanã ou deveria abrir mão dessa briga? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Jorginho. Ele fica ou não para o Flamengo a partir da metade do ano? Essa resposta ainda não foi conhecida, mas o meio-campista, que pertence ao Arsenal, decidiu prorrogar a sua estadia no Rio de Janeiro. Inicialmente, ele e a noiva dele vieram ao Rio e iriam embora nesse domingo, mas Jorginho decidiu estender a passagem pelo Rio até terça-feira. Todo mundo está imaginando que esse é um bom indício, né? Afinal de contas, a vinda ao Brasil passa por uma estratégia de tentar convencer a noiva dele a que o casal se mude na metade do ano, quando acaba seu contrato no Arsenal. A julgar pelas fotos, vídeos e relatos de pessoas próximas ao Jorginho, a chance de a noiva estar gostando de tudo que ela está vivendo no Rio é bastante grande. Eles já foram flagrados na praia, em shows de musicais, passeando e fazendo compras. Vale a lembrança de que a noiva do Jorginho, com quem ele tem um filho, é irlandesa e nunca havia estado no Rio de Janeiro. Só para completar, ainda não há confirmação de que o Jorginho vai ao Ninho do Urubu. E ainda que ele passe pelo centro de treinamento do Flamengo, é natural que essa informação não seja confirmada por ninguém. Tudo para não soar estranho nem pegar mal com dirigentes do Arsenal, com quem ele tem contrato até a metade do ano. Já havia contado para vocês sobre um bastidor curioso. Jorginho e sua noiva, Caterine, marcaram casamento para os primeiros dias do mês de junho. E se confirmada a transferência dele para o Flamengo, esse casamento vai precisar ser adiado. Isso porque o Flamengo pretende contar com o Jorginho no Super Mundial de Clubes marcado para junho e julho nos Estados Unidos. Preciso falar agora sobre o presidente do Flamengo, o BAP, que se mostrou na reunião do Conselho Deliberativo na noite dessa quinta-feira alguém sem papas na língua. Mesmo diante de bastante gente, uma plateia das maiores, ele fez algumas confissões e colocações que repercutiram ao longo da sexta-feira. A primeira delas sobre a renovação de contrato do Gerson. É público e notório que o Flamengo já ofereceu um reajuste para fazer do Gerson o dono do maior salário do elenco. Dá uma olhada no que o BAP disse do Marcão, pai do Gerson e que é o responsável por tocar essa negociação em nome do jogador. Abre aspas, propusemos para o Gerson uma renovação, mas o atleta, entre aspas, Marcão, contém ironia, não aceitou ainda. O atleta Gerson gostou, mas o atleta Marcão achou pouco. Temos que saber nos adequar e lidar com esse tipo de personalidade, fecha aspas. Confesso que mandei a mensagem para o Marcão
pai do Gerson, para ver o que ele tinha a dizer sobre esse tema. O Marcão preferiu se calar. Marcão e Flamengo que vem se estranhando nos últimos dias. O BAP também falou a respeito de Jorginho. O meio-campista que pertence ao Arsenal será ou não contratado pelo Fla? Dá uma olhada na frase do presidente rubro-negro, abre aspas, peço aos senhores aqui que tenham fé para que a mulher do Jorginho goste do Rio de Janeiro, goste da Dias Ferreira. Essa é uma rua badalada do Leblon. E essa frase do BAP tem a ver com algo que eu já havia contado para vocês. O Jorginho topou se mudar para o Fla, mas ele depende do sim da noiva, Caterine, que é irlandesa, para que a família possa se mudar para cá. O casal, inclusive, já tem um filho. E havia marcado o casamento para junho, justamente quando o Flamengo pretende ter o Jorginho disputando o Super Mundial de Clubes. Rapaziada, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Flamengo, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Chega aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação, né? E a gente vai ficando por aqui, claro. Um grande abraço no seu coração, segue para mais, até o próximo vídeo, vamos para cima e vamos que vamos!